Olá! O objetivo desta aula é realizar um estudo acerca do realismo político de Nicolau Maquiavel. Veja, Maquiavel, ele foi importante em duas revoluções na filosofia política. A primeira revolução é a retomada antropológica nas preocupações da filosofia política, o retorno do homem ao centro das preocupações filosóficas. E a segunda revolução foi a mudança do modo como se fazia filosofia política. Antes de Maquiavel, estávamos muito preocupados com o dever ser, ou seja, como deveriam ser os governos, uma estrutura que a gente pode chamar de deontológica, normativa. E Maquiavel foi importante para isso, para transferir o objetivo da filosofia política do dever ser para o ser. O importante não era mais estudar como deveriam ser os governos, mas como eles eram de fato. Pois bem, vamos estudar primeiramente essa primeira revolução. Veja que quem já estudou a patrística e o tomismo, ou seja, as filosofias de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, viu que essas filosofias, principalmente a de Santo Agostinho, que era muito influenciado por Platão, o tomismo já era mais influenciado por Aristóteles, essas filosofias de todo modo viviam um dualismo. Elas faziam um dualismo entre o mundo dos homens, ou cidade dos homens, e a cidade de Deus, ou entre as leis divinas e as leis terrenas. De um modo bem simples, a gente poderia dizer que esses dois autores defendiam que as leis terrenas eram leis imperfeitas, e as leis divinas, ou a cidade de Deus, eram leis ou ambientes perfeitos. E o objetivo da filosofia era estudar a forma através do qual uma lei terrena poderia se espelhar na lei divina. Ou seja, tentar alcançar a perfeição de Deus. Essa lei divina era uma lei emanada do próprio Deus, que os homens não conseguiam acessar por meio da razão, pelo menos na filosofia de Santo Agostinho. Na filosofia de Tomás de Aquino já há uma racionalização maior. Mas o que vocês têm que reter é que a filosofia política estava preocupada em teorizar sobre as leis humanas em comparação às leis divinas. Como as leis humanas poderiam se aproximar às leis divinas. O que Maquiavel fez, e essa é a sua primeira revolução, é não partir mais desse dualismo, essa comparação mediante a qual a lei divina é o centro do universo e tudo tem que girar em torno dessa lei divina. Como fazemos para nos aproximar dessa lei divina? Maquiavel cortou isso e por isso que ele fez, assim como fez Sócrates na antiguidade, uma revolução antropológica na filosofia política. O que interessa não é mais Deus ou as emanações divinas. O que interessa é o homem. Como os homens vão poder se organizar aqui na Terra, independentemente de Deus. Maquiavel se opõe a uma filosofia muito clara na época, como a filosofia de Jean Bodin, que falava sobre o direito divino dos reis de governar. A primeira revolução de Maquiavel foi essa, de antropologizar a filosofia política, trazer o homem para o centro do universo político e não mais Deus. Só que esta afirmação estaria muito correta se ela não entrasse em conflito com a segunda revolução promovida por Maquiavel. Veja que desde Platão e Aristóteles havia um interesse em dizer ou em teorizar acerca do melhor tipo de governo para os homens. Como assim? Não fazíamos uma análise realista dos governos, o que os governos eram de fato, mas sim como eles deveriam ser. Então Aristóteles fala dos sistemas de governos ideais para cada tipo de cidade, lá na obra A Política. Platão, na obra A República, também fala qual era o governo ideal. E vocês sabem que para Platão
o governo ideal era aquele governo, era uma república comandada por sábios, que ele chamou de reis filósofos. Quando passa para a Idade Média, também há essa noção. Qual é o governo ideal? É aquele que obedece a essas leis divinas, ou a cidade de Deus. Tenta se aproximar a essas leis divinas e a cidade de Deus. Maquiavel corta isso. Ele diz que o objetivo da filosofia política não é essa estrutura de dever ser. Qual é o melhor sistema de governo? Essa filosofia normativa. O que é melhor para a gente? O que deve ser o governo? Não. A filosofia política, o objetivo é estudar o que é a filosofia, o que é a realidade. Já numa das suas primeiras obras, Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, Maquiavel já estuda como era, de fato, o governo desse líder romano. Mas a obra em que ele tornou mais clara essa análise foi a obra mais conhecida de Maquiavel, chamada O Príncipe. O objetivo do Príncipe era Maquiavel, através de análises de realidades distintas, de fatos históricos distintos, mostrar como tal príncipe conseguiu manter o governo a partir de determinada ação. Não como era comum até a época, de dizer qual eram as virtudes que o príncipe deveria ter. O príncipe deveria ser bom, o príncipe deveria ser líder. Não, Maquiavel traz com exemplos concretos, ele faz uma filosofia política mostrando como um príncipe determinado conseguiu manter um poder. E o que o príncipe que quer manter o poder tem que fazer, a partir sempre da análise de casos concretos. Então não é mais uma filosofia do dever ser, é uma filosofia do ser. Não é uma filosofia mais idealista, é uma filosofia realista, concreta. Vejam que em uma próxima aula eu posso explicar mais detalhes do príncipe, como por exemplo a análise da virtude e da fortuna, que são elementos que caracterizam a força de um príncipe. Mas o que vocês têm que reter é que para Maquiavel a obra dele é um manual de instruções que será responsável para aquele príncipe que quiser manter o poder. A estrutura de Maquiavel é essa: príncipe, você quer manter o poder, então se espelhe em outros príncipes que fizeram isso ou aquilo. E ele descreve essas ações. Ele usa a sua experiência de ter trabalhado vários anos em uma corte italiana. Quando Maquiavel escreve O Príncipe, na verdade, ele está afastado desse tipo de trabalho, de secretariado, uma espécie de ministro de Estado, e ele quer retornar a isso. E ele faz esse caderno, que vira essa grande obra, O Príncipe, para ensinar os príncipes a manter o poder. Veja que a ideia não é tornar o príncipe mais virtuoso. A ideia é a seguinte: faça o que for necessário para manter o poder. E isso é uma filosofia realista. Veja, pessoal, espero que vocês tenham entendido o realismo político de Maquiavel, a importância dele para a filosofia política, as duas revoluções que ele fez. A primeira é tornando a filosofia mais antropológica, retornando o homem ao centro das preocupações filosóficas. E a segunda é a filosofia realista, não a filosofia do dever ser, uma filosofia normativa, mas a filosofia do que é, uma análise concreta da realidade. Pois bem, mas antes de acabar este vídeo, eu queria agradecer não sei se eu chamo de telespectadora, mas uma das pessoas que acompanham esse blog, a leitora Maiara Alves, que sugeriu esta temática. E eu queria aproveitar também para dizer que você que tem dúvidas em algum tema de filosofia do direito ou filosofia geral, deixe um comentário abaixo desse vídeo ou mande um e-mail para o e-mail que vai estar na descrição desse vídeo e mande suas dúvidas. O blog Filosofia do Direito em Debate é feito para sanar as dúvidas de vocês. Ele só existe porque vocês acessam este blog. Então, ajude o blog Filosofia do Direito em Debate a ficar mais útil para vocês, que são os grandes responsáveis pela existência desse blog. Então, mande um e-mail
para mim, ou deixe respostas nos comentários. Eu sempre leio os comentários dos vídeos com as suas dúvidas, que no futuro eu poderei saná-las através de vídeos. Até a próxima!